Olha essa. Hackers usam logins de juízes para soltar presos em Minas Gerais. Gente, vamos aqui fazer aquela observação que eu sempre faço para você. A matéria está dizendo hackers justamente para chamar sua atenção. Mas os hackers não fazem isso. Esses aqui não são. Ah, mas como é? Então por que eles invadiram? Não são hackers. São cybercriminosos. Ou são crackers. Né? Eles vão cometer esse tipo de crime. O hacker não vai fazer isso. O hacker ele usa o seu conhecimento para proteger empresas, tá bom? Então, ó, esse grupo de cybercriminosos acessou o sistema do CNJ com credenciais reais, emitiu ordens falsas de soltura e liberou 4 presos em Belo Horizonte, gente. Olha que loucura, gente. Olha só. Então, assim, ó, a ação não envolveu quebra direta de segurança no sistema, mas sim o uso indevido de logins e senhas válidos. Eu já falei desse tipo de coisa aqui, né? Muita gente, as empresas não prestam atenção, os órgãos públicos, nos logins e senhas. Criam senhas fracas, logins ali bem parecidos, e não tem a gerência disso. O que isso quer dizer, Rafael? O cara foi mandado embora. Pergunta se alguém avisou o TI que ele foi mandado embora. Ninguém avisa, né? Simplesmente esqueceram. O cara foi mandado embora, o login dele tá lá. O cara saiu, às vezes, nervoso com a empresa, compartilha esse login para mais pessoas. Olha só que loucura, né? Esse caso ele veio à tona após detentos deixarem o centro de remanejamento do sistema prisional pela porta da frente. Os caras não precisaram cavar túnel nem nada. Eles saíram pela porta da frente, de forma legal. Isso aconteceu no último sábado. No último sábado, e essas decisões falsas foram identificadas e canceladas em menos de 24 horas. Gente, o episódio segue sob investigação, tá? Então, essa fraude aqui, de acordo com o G1, eles conseguiram acessar o CNJ. Olha só que loucura. Ainda não se sabe como essas credenciais foram parar na mão dos criminosos, mas com elas foi possível entrar no sistema como se fossem autoridades legítimas. Ué, o cara se passa por você. Se ele tem se ele tem o seu e-mail, sua senha, ele vai mandar e-mail como se fosse você. Gente, o mundo é digital agora. Olha só isso daqui, né? Os cybercriminosos liberaram 4 bandidos. Os caras saíram pela porta da frente, com um sorriso de orelha a orelha, imagino eu, né? Essa ação permitiu simular decisões judiciais, gente. Ó, na prática, os criminosos conseguiram inserir ordens falsas, alertar informações de processos e mexer em dados que normalmente só poderiam ser modificados por magistrados no exercício da função. Um dos pontos centrais foi o Banco Nacional de Mandados de Prisão, que faz parte da estrutura do CNJ. As ordens foram manipuladas, inseridas ali, e a partir desse banco de dados, seguiram o fluxo normal do sistema até chegar aos órgãos responsáveis pela execução. Foi assim que a informação chegou à Secretaria de Justiça de Minas Gerais, que é responsável pela administração do sistema prisional. Como essas ordens pareciam legítimas, 4 detentos acabaram sendo liberados, sem que naquele momento houvesse suspeita de irregularidade. Bom, essa soltura irregular levou à recaptura desses bandidos, apuração oficial e medidas emergenciais. Então, gente, dos 4 presos soltos de forma irregular, um foi recapturado, enquanto os outros 3 seguem foragidos. Todos haviam sido presos antes do dia 10 de dezembro, justamente por suspeita de integrar a organização criminosa que acessava ilegalmente o sistema judiciário. Olha só isso, né? Segundo o CNJ, não houve ataque direto aos seus sistemas, nem indício de falha estrutural. De acordo com o órgão, o que ocorreu foi o uso fraudulento de credenciais verdadeiras, e não há sinais de envolvimento funcional de servidores. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que todas as ordens forjadas foram anuladas. Além disso, os mandados de prisão originais foram restabelecidos
e as forças de segurança foram acionadas para localizar e prender novamente os foragidos. E aí, né, olha que loucura, né? O que o governo faz, né, numa situação dessa, né? O que tem que fazer aqui, gente? Que muitas vezes não vão fazer. Acionar especialistas em segurança da informação. Precisa acionar especialistas em segurança da informação. Entender como isso vazou. De onde que veio. Eu garanto, assim, tá, posso estar enganado, não dá para eu ter certeza. Mas eu duvido, vou dizer assim, que não tem sistemas legados lá. O que são sistemas legados? Gente, sistemas que foram lançados há mais de 10 anos e continuam em uso. Pessoal, por que a Microsoft descontinua os sistemas operacionais? Você vai dizer, para ganhar mais dinheiro. Pode ser também, mas porque lançaram uma arquitetura nova e aquela arquitetura nova vai compor um sistema novo. E aquele fica desativado. Aquele que está desativado não tem as proteções necessárias. Ele é vulnerável. A mesma coisa acontece aqui. Então, eles usam muito sistemas legados. É o caso do Detran, que vazou mais de 50 mil CNHs. Estava usando o sistema legado, sistema que foi usado, estava sendo usado há mais de 10 anos, um monte de brecha, um queijo suíço. Então é isso. É por isso que acontecem essas questões. Bernadette, boa tarde, Rafael. Quanto tempo? Verdade, B. Bem-vindo à live aí, verdade. A gente fazia live às 20 horas, né? E a gente deu um tempo com essas lives aí. E aí, né, agora, como resposta imediata, o governo de Minas Gerais anunciou que vai atrasar o cumprimento de novas ordens de soltura como forma de checar a autenticidade das decisões judiciais. É lógico, né? Será que isso aqui é verdade? Será que esse cara tá sendo solto? Gente, até quem tava sendo solto de verdade vai ficar. Calma aí, aquela saidinha sua aí. Tudo bem que aqui no caso é soltura, né? Como os caras estão saindo mesmo. A Bernadette diz assim, graças a Deus não tenho Pix. Gente, ó, enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública e o próprio TJ lá de Minas Gerais continuam apurando o caso para identificar responsabilidades e evitar novos episódios semelhantes. Gente, vem cá. Tem alguma relação, alguma semelhança com algum filme de ficção que você já assistiu? Sabe aqueles filmes de ficção, tipo Duro de Matar 4.0 lá? Que o cara invade os sistemas de trânsito, muda farol, solta o pessoal, desliga energia, cessa o fornecimento de recursos básicos, água, luz. Gente, hoje tá assim já. A coisa tá desse jeito. Tá tudo no digital. Então, ao ponto dos caras entrarem, hackear um sistema, ou nem precisar hackear, usar uma credencial válida, isso não é hackear, tá? Usou uma credencial válida, não é hackeamento. Tá, gente? Então, não é hacking, né? Melhor dizendo. Então, pense só, né? 4 caras, só um deles foi encontrado. Os 3 estão aí. Que coisa, né, gente?